Você já ouviu falar da cidade feita de ouro? Um lugar onde cada pedra reluzia como o sol e o próprio rei se banhava todos os dias com pó dourado brilhando como uma divindade viva? Esta não é apenas uma lenda, é um dos maiores mistérios da humanidade. Em 1925, Percy Fawcett, um renomado explorador britânico, partiu para a floresta amazônica determinado a encontrar essa cidade. Ele tinha um mapa, coragem e a certeza de que estava perto de desvendar o impossível. Mas Percy Fawcett desapareceu sem deixar rastros. Hoje, no Labirinto 8, vamos explorar a história de Eldorado, um mistério tão profundo quanto a floresta que o esconde. E se você acha que é apenas um conto, prepare-se, porque as evidências vão te deixar sem palavras. A Amazônia, majestosa, selvagem, misteriosa, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, ela é a maior floresta tropical do mundo, espalhando-se por 8 países. Só para ter uma ideia, em sua vasta área caberiam 2 países como a Índia ou 28 vezes o Reino Unido. Mas, apesar de sua grandiosidade, grande parte da Amazônia permanece intocada, inexplorada, guardando segredos que a humanidade sequer imagina. Ela abriga cerca de 400 bilhões de árvores e uma biodiversidade tão rica que apenas 10% das suas espécies foram catalogadas até hoje. A cada dia, novas descobertas surgem, desde plantas medicinais até animais que jamais havíamos visto. E é por isso que a Amazônia é chamada de o pulmão do mundo, pois é daqui que vem 20% de todo o oxigênio que respiramos. Mas essa floresta não é apenas viva, ela também é misteriosa. E o maior dos seus segredos é a lenda de Eldorado, a cidade perdida de ouro. A lenda de Eldorado. Dizem que há séculos, escondida no coração da Amazônia, existia uma cidade deslumbrante. Suas ruas eram revestidas de ouro, seus templos brilhavam sob o sol. E seu rei, em um ritual diário, cobria seu corpo com pó dourado antes de mergulhar em um rio, como uma oferenda aos deuses. Esta cidade recebeu o nome de Eldorado, ou o Homem Dourado. No século XVI, quando os europeus chegaram à América do Sul, a lenda de Eldorado incendiou sua imaginação. Histórias sobre a Cidade Dourada se espalharam rapidamente, atraindo aventureiros e conquistadores de todas as partes. Eles enfrentaram rios violentos, feras selvagens e tribos desconhecidas, tudo em busca desse lugar mágico. Mas, mesmo após séculos de buscas, Eldorado permanecia inalcançável. Apesar disso, os europeus encontraram muito ouro na floresta, o que só alimentava ainda mais o mito. Aos poucos, os séculos se passaram e a lenda foi sendo esquecida por muitos. Até que, no século XIX, surgiu um homem que ousou desafiar o impossível: Percy Fawcett. A história de Percy Fawcett. Percy Fawcett era um explorador destemido. Para ele, Eldorado não era um mito, mas uma verdade enterrada pela floresta. Fawcett acreditava que a Amazônia abrigava não apenas uma cidade dourada, mas uma civilização avançada que o mundo havia negligenciado. Ele dedicou anos de sua vida a estudar mapas antigos, registros europeus e até relatos indígenas. E foi assim que, em 1925, ele iniciou sua 8ª e mais ambiciosa expedição. Ele levou consigo seu filho, Jack, e um pequeno grupo. Estavam convencidos de que estavam perto do que chamavam de a Cidade Z. A última vez que Percy foi visto foi em um local remoto no estado brasileiro do Mato Grosso. Ele desapareceu e até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Teria sido atacado por tribos? Perdido para sempre na vastidão da floresta? Ou, quem sabe, encontrado o que tanto buscava e decidido nunca mais voltar? O mistério continua. Décadas se passaram desde o desaparecimento de Fawcett, mas a lenda de Eldorado não desapareceu. Pelo contrário, ela ganhou ainda mais força. Nos últimos anos, com o avanço da tecnologia, cientistas começaram a usar dispositivos de varredura como o LIDAR para mapear a Amazônia. O que eles encontraram foi impressionante.
Por baixo da densa vegetação, existem estruturas de pedra, alinhamentos geométricos e evidências de cidades antigas que poderiam ter abrigado milhares de pessoas. O mais surpreendente é que, em alguns locais, foram encontrados vestígios de agricultura avançada, sistemas de irrigação e até estradas. Isso prova que civilizações inteiras floresceram ali, desafiando a visão de que a Amazônia sempre foi um território selvagem e intocado. Será que uma dessas cidades é Eldorado? Evidências recentes. Uma descoberta intrigante foi feita a apenas 15 quilômetros da costa do Caribe, onde ruínas de mais de 1000 anos foram desenterradas. Embora não seja Eldorado, é mais uma peça desse quebra-cabeça histórico que aponta para a existência de civilizações perdidas. Além disso, em locais onde Fawcett conduziu suas pesquisas, foram encontrados vestígios de ocupação humana, como ferramentas, cerâmicas e até resquícios de alimentos. Tudo isso indica que ele pode ter estado mais próximo de Eldorado do que qualquer outro explorador. O ouro e a obsessão humana. Desde o início dos tempos, o ouro sempre fascinou a humanidade. Ele não é apenas um metal precioso, é um símbolo de poder, riqueza e eternidade. Na busca por Eldorado, não era apenas o brilho do ouro que atraía exploradores, mas o que ele representava, a promessa de glória eterna. Quantas vidas foram sacrificadas, quantos sonhos se perderam, tudo pela obsessão por esse brilho dourado. As tribos da Amazônia, guardiãs dos segredos. A floresta não está deserta. Ela é lar de povos que carregam, em suas tradições e lendas, os segredos de gerações inteiras. Muitas dessas tribos contam histórias sobre cidades douradas e civilizações antigas. Eldorado poderia ser apenas um mito, ou uma memória coletiva passada de geração em geração, escondendo uma verdade que os exploradores nunca entenderam completamente. O desaparecimento de exploradores. Percy Fawcett não foi o único a desaparecer na floresta. Ao longo dos séculos, dezenas de exploradores se aventuraram na Amazônia, motivados por promessas de riqueza e glória, mas nunca retornaram. Seria a floresta a verdadeira guardiã de Eldorado, protegendo daqueles que ousam desafiá-la? Ou haveria algo mais sombrio, um segredo que nunca deveria ser descoberto? A natureza como um enigma insondável. A Amazônia não é apenas uma floresta. Ela é um organismo vivo, pulsante, que respira mistério. Cada árvore, cada rio, cada som parece guardar um enigma. Eldorado talvez seja mais do que uma cidade. Talvez seja um símbolo da grandiosidade da natureza, que nos lembra de que ainda somos pequenos diante do imenso desconhecido que ela representa. O mistério dos mapas antigos. Antes das tecnologias modernas, eram os mapas que guiavam os aventureiros pelo desconhecido. Muitos dos que buscaram Eldorado se apoiaram em representações antigas, marcadas por linhas incertas e pontos de interrogação. Algumas dessas cartas, repletas de notas enigmáticas, mencionavam terras de ouro escondidas na vastidão da Amazônia. Mas seriam esses mapas um guia confiável? Ou pistas criadas pela imaginação de viajantes que sonharam demais? Os rituais e os segredos dos deuses. Entre as lendas indígenas, Eldorado não era apenas uma cidade feita de ouro, mas um lugar sagrado. Os rituais do homem dourado que mergulhava em pó de ouro e oferecia sua riqueza aos rios apontam para uma ligação espiritual com o mundo ao redor. Eldorado pode ser mais do que um lugar físico, talvez seja um portal para compreendermos a relação ancestral entre o homem, a natureza e os deuses que acreditavam habitá-la. Eldorado existe? Talvez nunca saibamos com certeza, mas a Amazônia, com toda a sua grandiosidade e mistério, continua a nos fascinar. Cada nova descoberta nos lembra de que ainda há muito a aprender sobre o passado da humanidade e sobre os segredos que a natureza esconde. Percy Fawcett, em sua coragem e obsessão, nos deixou uma lição valiosa. Algumas lendas não precisam ser provadas. Basta o fascínio por elas para nos lembrar do quanto ainda somos pequenos diante da imensidão do desconhecido.
Gostou dessa história? Então, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ver mais conteúdos como este. Aqui, o mistério nunca acaba. E antes de sair, aproveite que tem um vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo. Clica lá e continue essa jornada de descobertas. Obrigado por assistir. Até o próximo Labirinto 8.